É com prazer que eu apresento o professor Evandro, que certamente muitos de vocês conhecem, né? De longa data, né? Ele já teve vários cargos na universidade, pró-reitor de extensão, 2 vezes, né? E como pró-reitor de extensão, assumiu a coordenação do Festival de Inverno, né? E além de ser nosso associado, né? Da OAB. E quem mais? Deixa eu estar lembrando. Agora me deu branco. O Fernando. Foi diretor da Escola de Belas Artes. Exatamente, diretor da Belas Artes. Na época que eu estava na pró-reitoria, você estava na diretoria? Ou foi? Estava antes um pouco. Antes, né? Eu acho que Quando eu estava na pesquisa, você estava lá. Na época que eu estava na pesquisa, você estava lá. Eu acho que quando eu estava na graduação, naquele projeto do MEC de distribuição de equipamentos, é que você estava como diretor, que nós tivemos mais contato. Né? Diretor do Centro de Audiovisual, né? Agora é o CDCom. Que evoluiu, né? Assim, começou de uma forma e virou agora esse gigante que é o CDCom, né? E graças à mão do professor Evandro também, né? E de vários outros colaboradores, né? Fernandão, você que é amigo do peito. Fernandão Isso aí. Amigo do peito. Aí eu estou lembrando tanta coisa. Nossa relação com o Evandro é mais de amizade mesmo, né? De caminhada na universidade. Aliás, era do primeiro festival de inverno que eu trabalhei, foi em 1979. Foi o último de Ouro Preto. Não, depois que tomou lá. Não, o último em Ouro Preto foi só de ter lá. Aí estava você e o professor Barra. Aí depois nós trabalhamos 5 anos direto em Diamantina. São João del Rei. A partir de, aí São João del Rei eu fui 1 ano e saí. Mas os 5 anos em Diamantina, fomos juntos. Eu com o Evandro, que era o coordenador do festival. Diamantina deve ter muita história, né? Nossa Senhora! Lá o festival teve que construir até um teatro, né? Para a cidade não tinha. Foi construído. Na cadeia, né? Foi lá na cadeia. Alojamento. Restaurante. Mas é isso aí. A nossa amizade também é de luta aqui na universidade, com tantas ações jurídicas, né? De tantas ações contra o governo que tira direito dos aposentados. A gente já correu muito junto aí. Não, eu vou fazer uma introdução que a Magda faria, mas como ela está... Isso, acho que pode, porque como a gente viu o filme, né? Senão vai ficar muito... eu acho que pode começar. Isso. Bom, então, boa tarde, né? Eu acho que já foi apresentado, né, com algumas coisas que a gente realizou, né, e realiza ainda, né, nós, o fato também está aqui aposentado, que a gente deixado de trabalhar, mas eu tinha combinado com a Magda o seguinte, a Magda, ela falou, olha, nós temos um tempo para fazermos essa conversa, né? Não é bem uma palestra, uma conversa sobre um evento da universidade. Pelo que eu vejo, tem muita gente aqui, né? Alguns só que eu conheço, mas que tem uma ligação muito grande com a universidade, não sabe muito bem de qual evento, né, que estamos falando, que é o Festival de Inverno da UFMG, que hoje já está com 53 anos ou 54 anos. Né? Então eu combinei com a Magda e ela me pediu, olha, então vamos fazer o seguinte, o seu filme ele é um pouco longo, né? Olha, está chegando, estou começando a falar por você. Eu até pensei em falar. Mas pode falar, porque eu tinha começado a falar a sua fala. A minha fala? Não, mas a minha fala eu não lembro qual que é. Não,
da questão. Porque eu acho que eu ia falar exatamente isso. O Evandro, a gente convidou ele para trazer esse material para nós, porque nós fizemos um Festival de Verão uma vez e no conservatório a gente passou. Achei super interessante. Eu imaginei, gente, a UAP, nós somos todos, anos 80, provavelmente nós todos estávamos na luta, né? Na sala de aula e tal. Então eu acho que vai ser uma boa lembrança. O que a gente chegou à conclusão, que eu tinha falado, Evandro, passa um pedacinho e depois vamos conversar. Mas ele, o cineasta, não aceita. Nenhum artista aceita apresentar uma obra de arte inacabada, né? Então ele falou, não, o meu depoimento está todo lá, eu acho que está certo mesmo. Mas depois a gente tem que conversar um pouco, ok? Que bom que você já começou a apresentar. Já começamos, a Beth me apresentou. Né? Então tá, falou isso todas que eu ia fazer, todas as suas façanhas, as suas façanhas na universidade. Pois é, muita coisa boa. Obrigado. Nós é que agradecemos de vocês estarem conosco. Ainda, deixa eu ver, acho que não está aí hoje, eu acho que na minha lista, ainda na minha residência. Sim, pois eu vi que teve eleição. Vi, porque acabei não votando. Ixi, pois é. Bom, então, Magda já disse, né, nós combinamos isso, porque esse filme foi um filme que a gente fez em 2006, 2007, né? E ele foi lançado junto com os 40 anos do Festival de Inverno. Ele é um filme que na verdade, é um documentário de filme de memória. Eu tenho trabalhado muito nisso, né? Fiz um outro trabalho agora, que foi com a artista Maria Lima Andrés, né? Sobre a vida dela, e acho que ficou muito legal também. E que estamos trabalhando nessa questão da memória. E nada talvez tenha tanto poder de recuperação de memória como a literatura, como outros meios também de expressão artística, né? Mas eu acho que o cinema tem muitas vezes uma situação peculiar, né? Na questão das pessoas que podem participar. Na época em que começamos esse filme sobre o Festival de Inverno, né? Pensamos numa estrutura, quer dizer, aliás, pensamos em várias estruturas para fazer o filme sobre o Festival de Inverno. Optamos pela mais simples. A mais simples seria reunir, na época, né, alguns coordenadores do festival, ou praticamente quase todos, né? Não está aí uma pessoa que também foi muito importante para o Festival de Inverno numa determinada época, que foi o professor Fábio Nascimento Moura, né? Que foi importante não só para o festival, mas inclusive para o início de atividades de extensão dentro da universidade, quando ele era chefe de gabinete do reitor, né? Mas ele, pelo seu jeito e talvez um pouco pela timidez que lhe é peculiar, não quis falar de forma alguma, né? Embora ele não tenha sido um coordenador direto, né? Mas ele é uma pessoa que representou muita força, não só para algumas ideias, mas muita força política para a execução do festival, desde o seu nascimento, né? até o momento em que ele ficou na universidade. Então eu faço esse parênteses, porque é uma pessoa que tem que ser lembrada nessas circunstâncias. Optamos pelo mais simples, que é a fala dos coordenadores, né? E então o filme é sobre uma mesa de conversa, né? Quer dizer, com um pouco de vinho, não muito, porque senão a memória ou ia embora ou se exaltava demais, né? Mas a questão desse cinema de memória que eu
chamo, não só estamos fazendo outras situações, outras coisas. Tem um projeto agora sobre as ferrovias de Minas. Então, isso tudo são objetos que ganham, e pessoas também, né, que ganham uma força bastante grande, porque bastante peculiar também, no sentido de que a memória tem um recorte, né, quer dizer, essas pessoas que estão aí hoje no filme, alguns já se foram, né, e então fica a memória, né, do que foi dessas pessoas, do trabalho do festival. Tá? Eu prefiro que a gente comece vendo o filme, que ele expressa muito, né? O filme é meu e de um amigo meu que chama Sérgio Vilaça, que foi orientando meu mestrado, doutorado, hoje é professor no Ceará, na Universidade do Ceará, e então pode estar aqui também. E ele, eu e ele então, que fizemos essa proposta e esse filme, que foi por ocasião dos 40 anos do festival, né, com as pessoas que aí estão. Então, espero que gostem e vamos ver depois de conversar mais. Chegando à noite, Ouro Preto ficou totalmente coberto de neblina, ninguém se conhecia mais, ninguém se via mais, conhecia, mas não se via mais, e a gente só foi localizando as pessoas pelo som. Eu não sei se você se lembra disso, a gente começava, alguém gritava numa esquina o nome de Álvaro, ô Zé Adolfo, ô fulano, não sei o quê, a gente ia se encaminhando, né, por essa neblina, que foi uma coisa fantástica. Então eu acho que essa neblina para mim é muito significativa na questão da memória afetiva do Festival de Inverno. Cada um tem um pedaço dessa neblina aí, mesmo que não tenha vivido a neblina, porque essa memória é muito longa, são 40 anos de festival, muitas vezes a gente tem isso apenas dentro do afetivo, né? E o factual pode ser um pouco diferente. Eu lembro muito dessa neblina e uma luz muito escassa que banhava aquela neblina, mas você ninguém se não via, né, enxergava. Júlio? Em 1967, no início do ano letivo, eu já era professor de cinema na escola, sozinho ainda, não havia entrado os demais. Estávamos lá uma tarde, quando o professor Haroldo Matos chega, eufórico, dizendo: olha, eu estou vindo da Fundação de Educação Artística, conversei com o Berenice, vamos fazer um festival em Ouro Preto, que vai se chamar Festival de Inverno. Eu queria lembrar o primeiro dia, em 67, do Festival de Inverno. O que aconteceu? Foi a abertura do festival e, em seguida, nas escadarias da Igreja do Carmo, o espetáculo, me falhou o nome do espetáculo, O Escorial. Escorial, eu até falei isso hoje com vocês. O Escorial de Miguel de Rota foi o primeiro momento cultural que aconteceu no Festival de Inverno e foi um espetáculo comovente. O Festival de Inverno de 67 começou para mim com uma ida ao Rio de Janeiro, onde no Museu de Arte Moderna eu encontrei um amigo já de anos anteriores, Cosme Alves Neto, e expus para ele a ideia e disse: olha, nós temos aqui cópias raras e únicas na Cinemateca.
E aí fizemos aí uma retrospectiva, para resumir, do expressionismo alemão e uma coisa absolutamente nova, que era Le Cinéma Vérité, o cinema verdade do Canadá e de outros países. Foi uma grande mostra. E o cinema, naqueles 2 primeiros anos, eu lembrava isso com o Júlio, era a atração principal dos dias de semana. Os concertos, as outras festas faziam nos fins de semana. Então, para mim, esse momento é um momento afetivo, porque a plateia, eu diria surpreendentemente, mas talvez não seja esse o advérbio adequado, com maior entusiasmo, acolheu aquelas sessões longas de filmes desconhecidos, expressionistas, antigos, mudos, apenas com o som da voz traduzindo os letreiros. Para mim, o festival começa aí. O festival inteiro se encontrava na sessão de cinema, era um negócio fabuloso. Não só pelos filmes, era pelos filmes, obviamente, mas pelo aquele encontro, né, de todo mundo ali emocionado com uma determinada coisa e de uma possibilidade, né, de contato com coisas que a gente não tinha condição, na época nenhuma, de ter esse contato. Né? E as conversas prosseguiam aí. Prosseguiam nas bares adentro e nas neblinas da vida. Né? Com ou sem neblina? Com ou sem neblina? Com neblina era mais. Até que eu me lembro bem do início, né? Porque o início do festival é muito musical, né? Porque a Fundação de Educação Artística, ela começou a funcionar em 63. Em 65, nós fizemos um curso de férias em julho, aqui mesmo, em Belo Horizonte, na sede da Fundação, curso de férias de música. Isso foi um sucesso muito grande. A gente começou a pensar que podia ampliar isso, fazer isso no festival, né, no interior. Em 66 ainda fizemos um outro curso de férias aí. Então, aí falando em festival no interior, a ideia de Ouro Preto surgiu, né, facilmente. Então foi um curso assim, de música nas praças, alguns espetáculos, um espetáculo de teatro na escadaria da Igreja do Carmo, muito bonito, né? Houve umas atividades sobre o barroco, assim, um pouco integradoras, né? Essas atividades, lançamento da revista Barroco, concurso, alguns filmes, né? Houve, o Barro parece que promoveu a exibição de alguns filmes, e concertos, né? E exposição de alunos, foi muito um sucesso, né? Foi depois do crescimento. Bom, aí o festival começou a crescer em várias maneiras. Começou a crescer em número de áreas, né? Passou a ter muitas áreas. Houve anos até que houve um exagero de áreas, né? Tinha coisa até de história e apareciam departamentos da universidade, né, funcionando. Eu acho que a gente começa já com 10 anos, 12 anos, onde você começa a entender, você vê uma Ouro Preto ser modificada a cada festival que chega na cidade. Então, era uma expectativa muito grande, a gente, ainda criança, né, participar das oficinas como a de coro, de xilogravura, mais para frente lá, de audiovisual. Então era sempre uma expectativa muito positiva para a cidade. E a gente, com um diferencial, por ser dono do cinema, o cinema era um equipamento de integração direta com o festival. E aí teve passagens que ficaram na história, como o lançamento do Macunaíma, da peça Macunaíma direto de Nova York para Ouro Preto, que fica um marco em 79 para a cidade. E aí o ganho é sempre positivo. Mas era muito bonito você ver Ouro Preto, a cidade toda, né, colorida e com essas manifestações todas durante o dia, a noite, né? E a população da cidade recebeu isso muito bem, né? Quer dizer, foi uma interação muito bonita entre o pessoal que vinha de fora, os professores da Universidade de Minas Gerais e Ouro Preto. Eu acho importante a gente lembrar como se trabalhava no festival. O festival era um mês inteiro de uma intensidade enorme. Em todas as áreas, né? Eu não sei como eu estava ligado diretamente à música, eu sei como se trabalhava.
uma forma e criando uma proposta que depois se tornou muito importante, aos poucos, né? Porque nós fomos vendo os alunos, isso deve ter acontecido também muito nas artes plásticas, porque quem vinha para o festival era predominantemente alunos de escolas, né? Tanto de escolas de belas artes, quanto de escolas de música, né? Que eram as duas áreas maiores, e nós fomos conhecendo todas as necessidades deles, né? Olha, a gente vivia num clima muito tenso naquela época, né? E como eu participava muito das reuniões que antecediam o festival, né? Na coordenação, na universidade, tudo, a gente sentia. Houve anos que eu não sei precisar mais, porque havia uma certa pressão mesmo, né? Houve até infiltração, né, no festival de agentes do governo militar com alunos. Havia uma certa apreensão de todo mundo, né, antes do festival. Havia uma apreensão porque não se sabia o que podia ocorrer. No que a gente sabia que o Festival de Inverno ia começar a partir de 2 sinais. Não era propriamente o mês de julho, não. Era um dia em que a gente via Júlio Varela atravessando a Praça Tiradentes, esse era um indicador, e o outro era a chegada do camburão do DOPS. O camburão chegava, parava na Praça Tiradentes, se instalava lá durante todo o mês de julho, né? Então foi um período complicado. Eu me lembro de várias manifestações que a gente assistia, era com cachorro do DOPS passando entre a gente, buscas em repúblicas na madrugada, né? Foi uma coisa muito interessante, que se por um lado fechava, né, por outro lado abria, né? Quer dizer, a expectativa de dar uma resposta àquilo, né, era uma coisa que nos estimulava muito, né? Acho que boa parte da criação brasileira daquela época é expressiva porque foi uma coisa no sentido, no movimento da resistência, né? Bom, vocês que trabalharam a coordenação nessa época, teve alguma coisa específica de problemas? Como é que o festival conseguiu ser feito nessa época? Olha, eu me lembro de um episódio, eu não era ainda da coordenação geral, mas era responsável por uma área. Então, um grupo, eu lembro do Fábio Moura, acho que o Júlio Varela também, nós fomos chamados para uma sessão com a Polícia Civil. E essa sessão foi uma aula sobre o uso de drogas. Então, a pessoa policial reconheceu, mostrou a maconha, acendeu o cigarro, que todo mundo cheirasse, etc. Passaram para você? Não, mas ninguém fumou. Mas eu já vi um filme desse jeito. Não. Para que a gente, então, os ajudasse a controlar esse uso abusivo de drogas. Mas isso já era mais de 68, 70. Não, 70 e poucos. Então, é o episódio que, naturalmente, a nossa posição era o contrário. A gente, quando via um caso, procurava ajudar a pessoa e chamar a atenção, mas eu fui chamado, eu lembro pelo menos 2 vezes, não sei exatamente que ano, talvez quando já fosse coordenador, para descer até a delegacia e tirar uma pessoa. Olha, esse aqui está declarando que é aluno do festival. Nós o encontramos aí numa boemia, etc. É aluno mesmo, então a gente tinha que dar esse testemunho. Quer dizer, havia essa repressão. Quer dizer, é o que eu me lembro assim de mais. Mas isso me parece um pouco mais que essa questão foi mais nos anos 70. Foi. Porque quando começou o Festival de Inverno, eu acho que as pessoas não sabiam
ou seja, o sistema, né, a repressão, por exemplo, vamos chamar de repressão, eles não estavam sabendo que a gente estava fazendo festival aqui no primeiro e segundo. Acho que não. Era uma coisa muito tranquila, nós estávamos preocupados em fazer arte e criar, e eu acho que isso não é mais do que revolucionário, mas a polícia não sabia que isso era revolucionário, então estava a menor moda. Principalmente durante os anos 70. Quando começaram a ver a importância do festival e a importância da mobilização que nós, artistas, trazíamos para Ouro Preto, e com a infiltração também de outros elementos fora do festival, que eu acho que isso foi muito sério, né? Pessoas que não eram do festival vinham para cá para curtir a cidade, como já vinha vindo antes, ou como vem até hoje, entende? Eu acho que isso tudo pode ter causou mesmo essa questão dessa repressão. O Padre Simões aqui, nos primeiros momentos do Festival de Inverno, ele chamava o festival de Festival do Inferno. Do Inferno, né? Não era Festival do Inverno. Mas não seja difícil, tá? Não, me ajuda. E as aulas eram assim, eram visitadas. Você estava dando aula e uma pessoa entrava, dava uma porta, sentava, ouvia, né? Então, e algumas coisas viraram, que aconteceram naquela época, viraram quase que lendas locais, né? Uma delas, por exemplo, foi o famoso concerto na igreja de São Francisco de Assis, de um músico europeu, há muito tempo morando na Bahia, que se dedicou à construção de experimentos, de instrumentos experimentais, fez uma oficina famosa lá. Esse músico era chamado de Walter Smetak. Então ele veio fazer um concerto em Ouro Preto na época, fez um concerto na igreja. E ele trouxe esses instrumentos, né, e foi um concerto de música contemporânea. E eu me lembro que tinha um padre aqui da cidade, que era chegado da área de música, estava até participando, mas houve um momento estranho naquele concerto em que uma nota, numa determinada altura, quebrou um vidro, né? Aí o padre interferiu e falou assim, não, assim já é demais, né? Falta um tempo e a coisa está extrapolando. Então tinha essas coisas muito interessantes, né, que eram da convivência de uma cidade interiorana, pacata, com manifestações bem amplas, né, até de vanguarda. Isso culminou, no nosso caso, com a nossa experiência com o Living Theater, né? Porque, de vez em quando, eu fico imaginando, pô, o Living era vanguarda em Nova York, né? Em Nova York eles eram vanguardas, imaginem chegando aqui em Ouro Preto. Então, quando eles romperam com a oficina em São Paulo, vieram para cá, eles nos procuraram aqui, porque a gente era grupo de teatro da cidade, nós os abrigamos numa república de amigos nossos aqui, e passamos a conviver com ele durante todo um período, na expectativa de prepararmos uma peça para o Festival de Inverno, né? E só que às vésperas do festival, todo mundo sabe o que aconteceu, eles foram presos em circunstâncias interessantes e tudo, né? E acabou que esse espetáculo acabou não sendo feito. Agora, não creio que tenha prejudicado o trabalho. O trabalho é um pouco difícil para um regime assim, discriminar, saber o que eles querem censurar num festival desse, num festival de arte. Eu acho que tudo acabou acontecendo como devia acontecer, mas a produção do festival. Mas para quem coordenava, para os diretores, já viam, eles trabalhavam sob pressão. Foi o pai, foi a mãe de grupos como o Corpo,
que nasceu dentro do Festival de Inverno, porque Marilena Martins, que era a coordenadora da área de dança do festival, teve a ideia, e ela ministrava o curso, trazia alunos dela do Transforma para aprimorar desde 70, 69, 70, ela foi coordenadora. 72, 71, 72. Não, foi antes. Foi antes? Não lembro. Eu lembro que Marilene, a partir de 69 a 70, ela foi convidada para vir. E ela trouxe, ela foi comigo de Fusca para Buenos Aires para trazer Oscar Arraes para dar curso aqui, porque ela tinha ouvido falar que ele era genial. Pois não é que nós fomos a Buenos Aires, no Teatro San Martín, e trouxemos o Arraes de 73 para O mesmo Fusca, não? Não ia matar o Arraes, não chegaria aqui. O Fusca tinha, eu acho, umas 20 pessoas dentro do Fusca. Não, eram 5. Que bela viagem. Uma belíssima viagem. Foi assim um sonho. Vocês não podem imaginar. Se eu contar isso, dá um livro. E foi aí que então houve o encontro do Arraes com os Pederneiras, com o grupo Transforma, que eles eram do Transforma. Foi, com o Transforma. Então, o corpo nasceu através de uma ideia de buscar um grande coreógrafo para vir para cá, para dar curso aqui, e em 75, no Palácio das Artes, inaugurava Maria Maria com o grupo Corpo na coreografia do Arraes. Eu participei dos festivais de inverno no início da década de 70. Essa época a gente estava começando a vislumbrar essa carreira, na verdade, sem saber muito bem para onde ir, para onde sair. E essa participação no Festival de Inverno meio que esclareceu um pouco. Foi aí, inclusive, que começou a tomar forma com mais força a ideia de se criar o Grupo Corpo. Teve um suporte, teve um apoio enorme do Festival de Inverno, foi graças ao festival que o FT principalmente nos primeiros anos assim, do grupo, os primeiros discos, tem muita influência do vídeo na composição, né? E influência total dos metais e dos instrumentos que eu criei. E eles vieram no Festival de Ouro Preto, né? Foi uma ligação que aconteceu assim, anos depois. Eu lembro que uma vez a gente precisou assim a gente entrou numas assim que queria tocar uns pratos e uns gongos dentro da água, que muda bastante o som, faz um efeito musical assim diferente. Então aí a gente precisou lá, eu cheguei para ele e falei: olha, Júlio, eu estou precisando de um caldeirão, mas enorme, para fazer comida para 500 pessoas, um caldeirão de exército assim. Ele me arrumou um caldeirão enorme, assim, desse tamanhão, assim, com uma tampa enorme. Aí eu até falei: não, a tampa não vai precisar, não. Vai precisar só do caldeirão. Aí enchemos aquilo de água para tocar um gongo lá dentro, assim. O Galpão em 82, em Diamantina, com aqueles dois professores alemães com curso de teatro de rua, de perna de pau, essa coisa toda. O momento em que o Galpão aparece, 82, é um momento o que acontece como troca de experiências. Eu acho que o grande polo de resistência para isso é o Festival de Inverno, né? Não é à toa que nesse momento, por exemplo, o Goethe-Institut traz dois diretores de uma companhia alemã, o Teatro Livre de Munique, né, que é uma companhia importante da Alemanha. E esses caras vêm a convite do Goethe-Institut, eles fazem uma oficina de 2 semanas no Teatro Marília,
e depois eles vão para o Festival de Inverno da UFMG, em Diamantina. E aí eles produzem com 9 atores convidados uma oficina de teatro de rua, tem uma apresentação de rua, e depois disso eles chamam alguns atores e montam um espetáculo que é a Alma Boa de 7 Sonhos do Brecht. Quer dizer, o Galpão nasce dessa experiência, porque foi uma experiência tão marcante que, num certo sentido, as pessoas que fizeram esse espetáculo, 5 pessoas, né, que participaram dessa experiência, pensaram assim, sentaram em volta de uma mesa e pensaram, e agora? Como é que a gente pode dar continuidade a esse trabalho? A raça nascida de sonhos vãos, erguei vossas cabeças até a luz destas rochas. Ao fogo, revelei as máscaras destes homens e colocai em suas almas o teatro e os seus personagens. O Ars Nova e também o Giramundo tiveram as produções, né, durante grande período bancadas pelo Festival de Inverno. Eu lembro, por exemplo, que Giz, que a ópera do Carlos Gomes, o Guarani foi feita aqui. A produção, eu cuidava de parte da produção. E também o espetáculo. Não, o Cobra Dourado não foi daqui. Não foi daqui. Não foi do festival, não. O Cobra Dourado foi especialmente da universidade. Foi. Aqui foi Dom Quixote. Aqui foi Dom Quixote. Não era Dom Quixote, não. Era o Fretado, não era. Que foi exatamente o assunto central do nosso filme, 10 anos do festival. E a primeira participação do Giramundo no festival, assim, efetivamente, foi com o retábulo. O retábulo de Maese Pedro, que foi um convite feito pelo Zé Adolfo Moro, me parece que era centenário do Manuel de Falha, e foi proposto esse espetáculo. E daí nasceu um convênio entre o Giramundo, que já existia há alguns anos, e a universidade. E o Festival de Inverno foi durante muito tempo o grande patrocinador do Giramundo. Mas, por exemplo, das grandes emoções que eu tive na vida foi com a montagem do retábulo, que a gente só tinha pronto algumas cabeças e era necessário ensaiar, que foi o nosso contato com a ópera, que nos levou aos caminhos da ópera, que o Álvaro passou a adorar depois, até que depois montamos outras óperas, como o Guarani, a Flauta Mágica, que não foi, né, dentro do Festival de Inverno, mas o Guarani sim. Foi a gente começar a mexer naquelas cabeças de bonecos no primeiro ensaio, para a escolha do maestro Magnani, das vozes que iam fazer os papéis principais. Mas aquela aura dentro da escola de farmácia, com uma arquitetura maravilhosa, com uma sala toda em madeira, né, e aqueles bonecos flutuando no espaço, só as cabeças, eu até hoje me emociono com aquela música maravilhosa. Esse contato trouxe para a gente um universo inteiramente novo, que era possível a gente fazer coisas com outras pessoas. Aí o Giramundo começou a compartilhar mais com outros diretores, com músicos, com maestros, né? Festival com momentos muito intensos para a nossa juventude, para a nossa vida, né? Realmente o frio de Ouro Preto, aquele aconchego, o ar impregnado de conhaque, né, de certo modo, né? Aquela coisa, né? As pedras lá, o frio, enfim. O festival, além de nutrir a gente de arte, da experiência artística, nos envolvia nesse clima sedutor dos encontros, da vida
depois do trabalho, nos bares, enfim. Isso foi muito bom. E ser um festival né, um sucesso, um trabalho e tal, por que em 79 ele sai de Ouro Preto? A meu ver, em 79, o que aconteceu foi que o festival estava com um público muito grande, muito aluno, ainda mais quando se divulgou muito que vinha Macunaíma e tal, embora tenha sido mais no final do festival, mas o grave foi o seguinte: a universidade daqui nunca tinha feito um vestibular no mês de julho. Então abriram inscrições e perto de 6.000 inscritos vieram para fazer o vestibular aqui no período de 8 a 12, a 15, mais ou menos a 14. Passados os anos, o festival começou a ficar muito famoso, atrair muita gente e muita gente para curtir só o ambiente do festival de Ouro Preto, né? Então chegou uma época que aquela praça ali ficava completamente tomada de gente à noite, sem torno nenhum, a praça ficava tomada de gente e todo mundo tomado de gente, jogando garrafa para cima, à noite, né, também, a comida acabava, o morador de Ouro Preto chegava na padaria, olhava assim, não conseguia nem entrar. Se ele conseguisse entrar, ele chegava lá e assim, acabou o pão. Tudo inflacionado, né? O pãozinho. Cada um com preço, né? Cada um tem pão, meu pãozinho, né? Foi quando a cidade começou a se sentir meio invadida, né? Mas aqui você pode dizer que prejudicou o festival? Acho que modificou, sem dúvida. Por exemplo, quando nós fomos para Diamantina, né? Diamantina é uma cidade tão pequenininha, tão especial, tão diferente. Me lembro que nós tínhamos que fazer propostas específicas para aquela realidade, né? Bom, eu queria inclusive começar com um pouco um depoimento meu, né, como coordenador do festival, que já é aí, em 80, não tendo se realizado o festival, lembro que tivemos uma avaliação, né, em 81, essa avaliação aponta para se realizar o festival itinerante, quer dizer, o festival ter ser uma realização que tenha importância para as cidades, né? Quer dizer, e aí eu acho que compõe também um pouco, repensar uma estrutura um pouco diferenciada do Festival de Inverno. A cidade oferecia um material para pesquisa, eu acho muito interessante, quer dizer, além de todos esses dados de um festival manter essa qualidade que ele vinha com essa herança de Ouro Preto. Quando você assumiu o Barros também de Diamantina, quer dizer, a cidade, eu acho que ela tinha um material guardado, assim, a ser pesquisado muito forte. Eu acho que vocês conseguiram nessa época, quando entra o Lobo de Mesquita, entra o Xixicoquimim, entra todo aquele entorno, toda aquela paisagem, toda aquela cultura, que é uma cultura de resistência, que é a cultura de Jequitinhonha. De fato, em 81, nessa ideia de restringir, nós voltamos um pouco àquela simplicidade de 67. Artes plásticas e música com mais alguma coisa. E na área do cinema, eu me lembro, para não fazer alguma coisa mais complicada, eu convidei o Walter Lima Júnior para dar um curso. E ele, toda vez que eu o encontro, ele diz: olha, eu sou muito reconhecido a você e ao festival, porque foi lá que eu escrevi o roteiro de Inocência. Já em 82, o festival começou de novo a tomar um formato de crescimento. Acho que, não é verdade? Aí foi ampliando. Então, assim, tinha muita coisa que acontecia aqui, mas assim, ainda imaturo, né? Era uma coisa muito experimental. Já em Diamantina, a coisa não deixou de ter o seu lado experimental, mas já tinha um planejamento mais consistente, né? Mais dirigido. Né? Porque tem esse lado também da pesquisa, né? Quer dizer, que foi um lado importante de resgatar, não resgatar, eu acho que de reviver, né?
processos em Diamantina que estavam esquecidos, né? Mas eu acho que tem razão. É mais fácil, Diamantina foi mais fácil para a gente trabalhar isso, porque ainda era um terreno ainda não muito explorado, talvez. Não muito explorado. Antes de passar, porque aí vai terminar essa fase, eu quero me referir muito rapidamente ao Festival Mirim, que foi uma das grandes... Exatamente isso. Não podemos deixar de falar. Eu vou dar só um recorte, você dá o outro. Nesse trabalho, um dos anos, não sei se 79 ou 78, houve então um encontro de professores da região que tiveram uma formação, assim, uma discussão das artes através de filmes sobre arte, sobre Picasso, sobre Gauguin, etc. E um compromisso de preparar um filme no final desse processo. E depois, na segunda etapa, na segunda quinzena, elas foram as professoras das crianças da região. E as crianças se entusiasmaram e fizeram 2 ou 3 filmes belíssimos. Na época a gente brincava, os filmes das crianças são melhores que os das professoras. Antes, eu e Maria Amélia, minha, fizemos uns trabalhos com as crianças daqui de Ouro Preto, em 78 e 79, nós fizemos um trabalho aqui, em 79... foi por aí, 78 e 79. 68 e 69, desculpa. E esses movimentos que estavam tendo pelo Brasil todo, em termos de associações, né, e de seminários, etc. e tal, em Diamantina, então, com o Manifesto Diamantina, isso fica claro até hoje. Quer dizer, quando você pega, onde quer que seja, a história do ensino de arte no Brasil, dos movimentos de arte e educação, o Manifesto Diamantina é um marco, realmente. E eu acho que uma coisa interessante era essa do entrosamento, né? Quando o Rufo fala, a gente fazia a ópera, a opereta, mas ali tinha a parte de teatro, tinha a parte de artes plásticas, tinha tudo. Porque mesmo sendo professora de determinada oficina, a gente transitava, né, de uma maneira muito tranquila, né? Além das noites, lógico, né, que a gente se encontrava, e aí as produções eram outras, né, mas eram coletivas, eram outras porque eram coletivas, né, a gente ficava, eu lembro, passava às vezes as noites, ou fazendo o boletim marginal, né, no festival, né, que cada ano tinha um nome, ou imprimindo camisetas, ou trabalhando com as professoras em alguma coisa. Quando foi o último ano em Diamantina que nós anunciamos, né, o festival tinha gente demais, e nós saímos de Diamantina com uma passeata da cidade inteira a favor do festival. O festival não sai daqui, não vai embora, não fica aqui em Diamantina, que tinha sido anunciado. E aí a gente vai, então, fazer o trabalho, então, em São João del Rei. Eu acho que a ida nossa também para São João del Rei, né, com esse mesmo estrutura de projeto, quer dizer, até um pouco o seguinte, em São João também, o festival consegue uma simpatia muito grande da cidade, né? Quer dizer, também quando saímos de São João foi sob protesto, né? Que eu acho que é um modelo, né, que você, talvez a palavra seja da moda agora, mas você trabalha muito a questão da inclusão das pessoas. Esse foi um pensamento avançado para nós. Que se a inclusão, através da educação, a arte, né, através da educação, uma, e a outra, o regional. O valor da cultura local como fonte, como... Né? Nós aí fomos para Poços de Caldas, né? Quer dizer, com a mesma estrutura de projeto. Que foi um festival muito, mas muito interessante. Né? Eu acho que aí a Lúcia era a coordenadora de programas culturais da universidade. Foi uma negociação muito interessante, né, com a cidade, a gente indo à Câmara e dando depoimento. E foi um festival enorme, né? Quer dizer, com muita gente, e com as condições de trabalho muito, muito boas, né? Porque aí indo para Belo Horizonte, né, que foi um festival... Eu achei fantástico. Não, aí foi um festival monstruoso, né? Foi fantástico. Quer dizer, a proposta para Belo Horizonte, um pouco, nós conversamos muito, quer dizer, ou faz um festival internacional,
que mexa com a cidade, né? Ou então, tem muito sentido, né? Porque aí se perde, né? Mas foi um festival que nasceram coisas importantes dele, né? Nós fizemos a Mostra Internacional do Teatro, e depois nasceu o Festival Internacional do Teatro dela. Foram inclusive os mesmos coordenadores, né, do festival, vão criar depois o FIT. Então, depois o festival continua em Belo Horizonte, né? Mas aí feito de uma forma menor. E aí é mais, eu acho que a própria universidade, é que o Centro Cultural da UFMG, né, estava ainda no seu começo, né, tinha sido implantado há pouco tempo, e a realização do Festival de Inverno com a localização física, né, de secretaria, de apoio no Centro Cultural foi que deu margem depois a que ele se consolidasse mesmo com alguma coisa que a universidade tinha que tomar conta, tinha que apoiar. A gente passou, quando a gente pensou em Belo Horizonte, fica muito sobre Belo Horizonte, é que Belo Horizonte, por ser nova, uma capital, uma cidade nova, ela deveria ter alguma coisa de contemporâneo. Eu acho que a gente pensou muito sobre isso na época. Eu acho que o festival em Belo Horizonte dessa época foi muito importante. Mesmo porque para a cidade foi muito importante, claro. Só que ninguém lembra dele como positivo, sempre lembra como assim, uma alternativa. Ele não foi uma alternativa, ele foi um propósito. E depois? Bom, aí depois dessa época em Belo Horizonte nós voltamos ao Ouro Preto. Mas aqui já nessa segunda vez nós já também repetimos essa estrutura, quer dizer, então foi um festival que foi muito bem aceito. Não, ali eu acho que para mim foi o primeiro festival onde a comunidade de Ouro Preto se apropriou do festival. Eu acho que o festival, em 94, ele resgata toda uma história que Ouro Preto já estava precisando resgatar, porque a cidade pede, a comunidade pede para sair do festival, né? Ele volta trazendo novos movimentos para a cidade acolhe, eu acho, esse festival com essa saudade, né? E ele se coloca, eu acho, até numa proporção imensa, assim, porque quando ele chega também, ele chega grande com várias oficinas, vários shows, e eu acho que a cidade tem aquele acolhimento de resgatar, para ele ficar mais, para ele não ir embora de novo. Acho que tanto para a comunidade local até participar, eu não esqueço quando a gente abriu as inscrições de oficinas, que a maior demanda da comunidade era quais oficinas que teriam para a comunidade, né, para ela participar. Então acho que foi os melhores momentos dos últimos tempos depois do festival saiu do Ouro Preto. Temos um festival, né, saindo de Belo Horizonte, vindo a Ouro Preto, e de Ouro Preto, depois desse período, retorna a Diamantina. Eu acho que o Fabrício, você podia falar um pouco para nós depois de 2000, desse retorno a Diamantina do festival? Exatamente isso. O festival começa a apresentar os mesmos problemas. Quando ele fica um determinado tempo numa cidade, começa a surgir uma demanda muito grande e a cidade começa a suportar essa grande demanda, esse grande fluxo de público e vira um problema. Quer dizer, a gente tem problemas turísticos, temos problemas de suporte para esse público e o festival ficou inviável a partir de 99.
A universidade deixou de aportar recursos por necessidade, por dificuldades na própria universidade, por outras questões, e apoia integralmente o festival no que se refere à infraestrutura, uma grande máquina montada em função do Festival de Inverno. É um grande projeto cultural da universidade, um dos grandes, e aí foi feita uma reunião e uma decisão, então, através de votação, que o festival fosse levado para Diamantina. E houve a necessidade, então, de repensar o festival. Eu acho que a grande forma de sucesso do festival durante esses 40 anos é exatamente isso. É esse frescor, essa capacidade de renovar sempre. Eu acho que a questão de Diamantina ser a porta de entrada, como você disse, para o sertão, a porta de entrada do Vale de Jequitinhonha, com toda essa cultura, também é muito importante. Então, de fazer esse elo de uma arte de vanguarda e de uma arte regional, e fazer a ligação e o brincamento dessas áreas, buscando conhecimento, uma nova modalidade de expressão, uma nova possibilidade de a gente se expressar artisticamente, essa é a proposta do festival, que foi para Diamantina em 2000 e permanece lá até hoje. Coisas que fiz, a dedicação a esse festival foi um trabalho que eu me arrependo um pouco, que eu acho que justamente porque esse trabalho que tem um lado de oferta, de estar junto, de trabalhar, de progredir. Agora, eu vejo que a universidade acertou em cheio começar a fazer um evento que tanta repercussão trouxe e continua trazendo para as comunidades onde ele é inserido e também, de uma maneira geral, para o Brasil, até para o exterior, que tem reflexo do festival por todo lado. O Festival de Inverno, ele de alguma forma resume de uma maneira intensa e muito forte essa integração. O Festival de Inverno sempre é ensino, pesquisa e extensão. Você pode ver cada um dos anos. E isso acho que então é a grande contribuição que ele traz para a universidade e para a sociedade como um todo. O festival, para mim, eu acho que me ensinou a ficar atento, né? A ficar atento e olhando as coisas, vendo, percebendo, tentando não me repetir. Chamar a atenção para o aspecto de que o contemporâneo na arte, principalmente na arte, é na parte da natureza onde mais as mudanças ocorrem. Então, a arte nunca para, nunca está. O contemporâneo de hoje não é o contemporâneo de amanhã. Então, está sempre tendo que nos debater, refletir, né? Buscar um novo caminho. Por isso a pesquisa é essencial. Essa é a importância de um festival que tenha esse espaço onde a coisa se coloca em cada época, os problemas de cada época. Né? A importância é essa de ser contemporâneo a cada momento, né? E ser contemporâneo na arte específica, vamos dizer assim, na expressão específica, mas também nessa integração das expressões, né? Como o Fabrício diz dessa questão que hoje chama transdisciplinar, né? Já vem desde o começo, né? É claro, eu acho, né? Que vai acoplando a cada momento, a cada ano que se realiza, em cada lugar que se realiza, vai sendo, né? Contemporâneo naquele momento, né? E vai sendo, sim, uma certa vanguarda, né? Com certeza, uma vanguarda do que às vezes vai acontecer muito depois em outros lugares. O festival aliado a essa contemporaneidade, a essa pesquisa, antes de tudo, é arte do corpo.
Eu acho que a possibilidade do encontro, a possibilidade de trocar as experiências, e a partir dessas experiências trocadas, novos valores são agregados, novas propostas acontecem. E a formação de milhares de pessoas durante esses 40 anos, que tiveram suas vidas completamente mudadas. Eu me cito entre essas vidas a partir do Festival de Inverno. Quer dizer, a importância está nessa capacidade transformadora, nessa capacidade catalisadora de processo do festival, nessa intensidade, 2 a 4 semanas que vem acontecendo, transforma as vidas das pessoas, transforma, forma novos artistas, novos grupos, novas propostas conceituais e formas de pensar a vida. Muito obrigado a vocês e até outra. Obviamente que esse filme ele tem recortes, né? Não abarca tudo, tem áreas aí do festival importantes, né? Que o filme não traz muita coisa. Não, a própria artes plásticas não tem, né? Que é uma área importantíssima dentro do festival. Pode tirar para patrocinar. E aí tem, obviamente, várias pessoas que foram muito importantes, que iam ter dado depoimento aí. A ideia dessa série era uma série, né? Na verdade, quando começamos, né, a ideia era fazer um filme para cada década, seria 4 capítulos. 4 capítulos. Quando não obtivemos recursos financeiros para fazer filme, fazer cinema, precisa de dinheiro. Então, quando nós tivemos que fazer um condensamento, né,
que seriam os 40 anos, né, num filme só, que a gente tivemos recursos para fazermos detalhamento de cara, aí sim teríamos muito mais gente participando, porque tem muitos depoimentos, né, também que seriam muito ricos e riquíssimos para o filme, né, para essa série. Não foi possível. Aí tivemos que condensar, colocar em alguns aspectos, né. A edição mesmo foi muito difícil, editar esse material, porque tinha muito material, né. Daria uma outra coisa, daria um outro filme. Ele já ficou com uma duração um pouco maior, né, do que o usual para filme documentário, né. Mas era necessário, né, quer dizer, depoimentos de pessoas que hoje já não estão mais aqui, né, que enfim, participaram de uma forma efetiva. Então a gente deu esse recorte através de coordenação de algumas pessoas, né. À época, isso ainda, vamos lembrar, que tem já bastante tempo também, né, 2007 que fizemos esse filme, mas eu acho que ele traz uma coisa que a universidade, né, eu acho que a universidade, seja em qualquer área, né, não só na área de arte, mas outras várias áreas que a universidade cuida muito pouco da memória, né. Obviamente que tem iniciativas, por exemplo, em escolas, né, algumas escolas têm seu centro de memória, tem sua enfim, mas colocam isso muitas vezes de uma forma muito fria, muito expõe às vezes máquinas, instrumentos. É claro que isso tudo é importante, né? Mas fazem exposição da sua memória de uma forma, eu diria, um pouco burocrática, um pouco assim, para cumprir um papel com os que antecederam, né? E eu sinto que a universidade vem se renovando, obviamente, muito, né? Mas muitas vezes sem saber direito a instituição, o que é essa instituição, né? Qual a alma dessa instituição, o que ela... Né? Isso não só do ponto de vista de eventos e tudo, mas seja do ponto de vista dos docentes ou dos técnicos, né? Que tem uma relação de trabalho completamente, às vezes, diferente dentro da universidade, mas que tem uma situação de memória que seria muito importante de ser resgatada, né? Não é fácil, né, o trabalho da memória, quer dizer, o trabalho não só em termos de filmes, em termos de cinema, mas de resgatar isso como um todo, né? É um trabalho muito meticuloso, não é história, né? Não é um trabalho da área de história a fazer na universidade, né? Eu chamo, um pouco que o filme quer deixar e tal, é um pouco desse resgate emocional, né? Quer dizer, da emoção, do valor do trabalho, qual validade que tem isso. E o Festival de Inverno, a meu ver, né, temos aqui também uma pessoa que trabalhou muito no festival, Zé Alberto Neme, né, que é professor da escola, né, aqui, e talvez a gente possa conversar algumas coisas sobre isso. Quer dizer, o Festival de Inverno, ele traz, né, em sua essência, no desenvolvimento dele, pelo menos a meu ver, né, essa capacidade de transformação por uma coisa muito específica, que ele trabalha muito, que é a questão da criação, né, da criatividade. Quer dizer, as pessoas, de uma forma ou de outra, se envolviam no festival buscando isso, né, buscando uma determinada criatividade, como poderia ser também um festival de ciência, né? Poderia ser
Nós, inclusive, tivemos, além do festival, né, olhando aqui o Cláudio, né, além do festival, por exemplo, nós fizemos um modelo do festival no primeiro Congresso de Ciências Humanas, Letras e Artes, né, que foi feito exatamente em São João del Rei, né, onde tinha acontecido o festival. A coordenação foi minha, do Jacinto, junto comigo, né, e nós fizemos um pouco o modelo do festival e vimos que o tanto que daria certo, né, você envolver eram justamente oficinas, né, das áreas de humanas, de letras, de artes, e que tiveram uma efervescência muito grande, criaram uma possibilidade de integração entre áreas, né, de interação também, e isso o festival, meu ver, possibilita muito e possibilitava muito, né. Eu acho que, por exemplo, o próprio desenvolvimento da extensão universitária, né, ele foi se dando num modelo que era um modelo que a gente batia muito, né, que era um modelo de diálogo, né, um modelo de diálogo com a sociedade, e a forma de criar esse diálogo era envolver em propostas comuns, né, em objetos comuns, e fazermos muitas coisas que poderiam ser feitas à comunidade e à universidade, né. Eu acho que foi se desenvolvendo, né, uma coisa em que a própria extensão deixou de ter muito a presença de uma área dentro da universidade que é fundamental, que é a questão do aluno, né. Deixou se desenvolver muito uma disponibilidade do saber sem um envolvimento concreto dos alunos, dos estudantes, né. Eu outro dia até participei de uma discussão sobre a atual Pró-Reitoria de Cultura, né, um modelo. Eu disse, olha, eu acho muito importante, né, nós somos a primeira universidade pública brasileira que tem uma Pró-Reitoria de Cultura, né, e me parece que tem mais 2 ou 3 só no Brasil. Mas acho muito importante que se reflita, né, porque a Pró-Reitoria de Cultura, se concentrar em eventos, né, ela deixa de ser uma Pró-Reitoria que tem aluno, né. E eu disse a eles, olha, tudo que não tem aluno na universidade não vai para frente, morre, né, porque não tem o propósito da renovação, de envolver, seja na pesquisa, seja na extensão, seja como estudante, né? Quer dizer, se não há esse envolvimento e ao mesmo tempo um desafio, né, colocado para os alunos, colocado para os próprios professores, colocado para técnicos, né? O festival, por exemplo, era todos os técnicos administrativos que trabalhavam no festival, né, se apegavam muito, né? Todo ano queriam ir e tal, porque era um momento também de valorização do trabalho deles, né? Que as pessoas valorizavam muito, porque é uma coisa que dava muito trabalho, né? Imagina, por exemplo, Diamantina, você tinha que hospedar muitas pessoas, né? E não tinha hotel, né? Não tinha infraestrutura, isso em todas as cidades, né? Com exceção de Belo Horizonte, que teve como tal, um pouco também em Poços de Caldas, né? Mas que Poços de Caldas já gerava um outro problema, que como tinha hotéis de vários níveis, né? Até de hotéis, não chega a ser 5 estrelas, mas hotéis assim, muito bons, e hotéis mais ou menos, e hotéis ruins, quer dizer, você tinha que pôr centenas de pessoas nos hotéis, e dava muita briga, por que fulano ficou no hotel X e eu fiquei no hotel Y, quer dizer, essa coisa toda que era difícil, muito difícil às vezes de administrar, isso envolvia os técnicos, né, num outro modelo de trabalho, numa estrutura em que se podia trabalhar junto, né,
com os cursos, com os docentes, com os professores. Além de que essa estrutura de oficinas, né, de pessoas que constroem, que ativam uma criatividade, né, dão surgimento a uma série de outros fatores. Né? O Festival de Inverno propiciou muitos casamentos, desfez muitos casamentos, possibilitou, né, o encontro, né, de muitas pessoas, né, mas num propósito de criatividade que se leva mesmo. Né, tem muita gente, né, que passou pelo festival. No seu início era um mês de intensa atividade, quer dizer, começava igual universidade, 7 horas da manhã, né, quer dizer que não era fácil levantar às 7 horas no Ouro Preto, né, nessa época era muito frio, né, hoje já esquentando, mas uns 30, 40 anos atrás era um frio muito significativo. E aí ia até a noite, né, até 6 horas da tarde, e a noite continuava, porque iam para os bares e discutiam a aula, discutiam não sei o quê, enfim. Criava uma interação que era muito viva, muito interessante. A gente poderia conversar mais sobre o festival, né, vários aqui participaram, mas temos o nosso outro momento aí, né, que é o momento da entrega aí dos prêmios, né, do concurso da OAB. Eu queria agradecer muito a Magda, a organização dos aposentados, né, da UFMG, a oportunidade de verem esse filme e de falar um pouquinho com vocês. Estamos aqui à disposição. Tem também aqui o livro da Escola de Belas Artes que a gente fez, né, Lúcia Pimentel, Mariana Tavares e eu escrevemos uma tentativa de resgate da Escola de Belas Artes, da memória, né, também com as suas imperfeições, mas está aqui pelo menos uma memória que se pode ser... Para nós? Vai deixar para nós? Isso para o AT, e um para você, né? E o outro eu vou dar para a Ana Maria, né, que é a professora da escola. E os rapidinho, Evandro, eu queria começar que acho que pouca gente sabe que em 83 eu vi no jornal um festival de inverno Diamantina sobre restauração. Eu nunca tinha ouvido falar nisso porque eu formei em desenho industrial. Eu fui lá e de lá não saí mais. Em 84 fiz o curso, depois entrei como professora e mestrado. Aqui o Neme foi meu professor, no mestrado, doutorado. E depois, quando eu aposentei, saí muito tranquila de ver, nós transformamos o curso em graduação, que vários professores que entraram no curso tinham sido meus alunos. Então, assim, eu senti que eu fiz uma carreira, assim, ó, cheguei aqui, fiz isso e agora tenho que sair porque os meus alunos já estão assumindo como professor. Então, eu queria dar esse depoimento, que foi no Festival de Inverno que eu conheci a restauração, que chegou a ser a minha profissão. Nós, da OAB, queremos agradecer ao Evandro, foi uma grande tarde cultural para nós, Evandro. Eu tive a satisfação, a alegria de estar presente em diversos desses festivais. Fui a Boston, fui a Ouro Preto, em São Del Rey. O Festival de Artes foi onde eu conheci São Del Rey, que depois que eu aposentei da UFMG, fiz concurso lá e fiquei lá por 16 anos como professora. Né? Então eu falo que eu tenho as duas universidades para agradecer a minha trajetória acadêmica. Né? Mas eu tenho certeza que você tem outros filmes também sobre o festival. Né? Esse eu não conhecia, achei lindíssimo.
E em outra oportunidade, quem sabe, a gente convida o Evandro para terminar. Não é para terminar, mas é para continuar. Porque continuar e talvez voltar um pouquinho, mostrar algum outro filme. E eu vou agradecer muito o livro, porque em São João do Rei, no mestrado de lá, eu era professora de memória. Então é um tema que me diz muito na pele, porque eu sou muito da memória. Tanto que eu acabo de publicar um livro, trazendo para você, eu vou te mandar, em que o meu livro que eu publiquei por último chama Doces Memórias, e são realmente memórias de muito tempo. Então, Evandro, muito obrigada pela sua vinda, pela sua apresentação e pelo muito bom. Agora são os laureados agora. Eu falar com o pessoal do Preto, eu lembro que esse primeiro ano existia uma raiva no FMG. Para não fazer um intervalo, nós vamos passar a segunda parte cultural de entregar os diplomas, os certificados e a premiação do nosso concurso de pontos crônicos. Parabéns, cara. Eu vou pedir a graça para chamar as pessoas. Primeiro classificado na categoria Contos Crônicas, a virada é o José Alberto Nemer. Por favor. Obrigado. Aqui o certificado, né? Obrigado. A foto. A foto, bom? José Alberto. Vamos lá. Olha lá. Eu gostaria de dar também, paralelamente a isso, um depoimento sobre o Festival de Inverno. Eu fiz o primeiro Festival de Inverno, em 1967, mas em circunstâncias assim, muito engraçadas. Eu estava me preparando para fazer arquitetura, porque a arquitetura era o território meio de campo, entre o engenheiro que a família queria e o artista que eu queria. Então, entramos mais ou menos assim, tacitamente num acordo. Eu falei, tá bem, eu vou fazer arquitetura e tal, para contentar o engenheiro que a família queria ter. Mas aí, durante esse ano de 67, surgiu um festival de inverno em Ouro Preto. Aí eu falei, eu vou fazer desenho no Festival de Inverno de Ouro Preto. Aí podia, porque não corria nenhum risco, que acabava no dia 31 de julho. Né? Então, não tinha problema. Fiz o Festival de Inverno. E me dei tão bem, eu lembro que na época eu recebi até um prêmio de revelação do festival. Porque eu estava assim, como peixe dentro d'água. E os meses se passaram quando chegou o vestibular da arquitetura e da Belas Artes, que eram os vestibulares separados na época, não era vestibular único. Então, eu fui fazer desenho artístico na arquitetura, onde eles aplicaram um teste muito interessante, produzido pela Unesco, etc. E tal. Eram 5 horas de prova, uma montagem para se desenhar também para observação do natural e tal. Fiz aquilo ali. E no dia seguinte tinha a prova de desenho descritivo, que somada ao desenho artístico, tinha que te dar uma média para você continuar, porque ela era eliminatória. Só que coincidiu com o português da Belas Artes.
Eu passei a noite inteira em claro, falei, meu Deus do céu, agora que eu vou ter que decidir. De repente acordei, eu dormi assim de madrugada e tal, e acordei de manhã. Não, eu vou fazer Belas Artes. Acordei e vim fazer a prova de português da Belas Artes. Quando alguém me telefona, Neme, você passou em arquitetura? Eu falei, mas como? Eu não fiz a prova, eu não fiz a segunda prova. Não, porque com o desenho artístico eu já tinha tido média, somado com o zero da outra, da descritivo, eu já tinha tido média para poder passar para a próxima prova. Eu falei, não, isso é a prova de que eu tenho que fazer a Belas Artes. Confirmou. E a partir daí eu trabalhei no festival vários anos, né? Muitos colegas, anos. né? Muito obrigado, hein? Segunda classificada, Maria Lúcia Castanheira. Tem um chefe. Obrigada. Jane Maria Beto Magalhães Alves, a terceira colocada. Certificado. Agora a necessidade. Chega aqui o certificado. Você quer tirar uma foto? Nossa, o certificado. Como pensionista. Na categoria poemas, primeira colocada, Dília Maria Vlad. Falei como é que é só ofegante. Segunda classificada na categoria poemas, Miriam Oliveira e Rocha.
oportunidade. Agradecer também a minha prima Fátima, que me ajudou a escolher qual poema que eu iria mandar para o concurso. E eu tenho uma satisfação muito grande de receber esse prêmio hoje, no momento que a gente fica sabendo que a nossa querida Abélia Prado ganhou o prêmio Camões. Isso mesmo. A terceira classificada na categoria de poemas é a Vera Lúcia dos Santos Ferreira. Maria Lúcia. Posso envelope? Obrigada. A pergunta é onde que a gente pode ver os pontos. Ah, sim. Olha, bom, os pontos que foram aqui, né? Serão publicados, vocês vão receber no próximo jornal. Vocês já vão receber o encarte com os filiados, tá bom? Então, será a matéria do próximo jornal. Magda, Bom, aproveitando aqui, o filme, se quiserem recomendar e ver, está no YouTube. Ah, que ótimo! Já inscriu, merece muitas plataformas. Também há dois filhos, eu sou de 10 anos, eu não vejo. Vocês fazem parte do acervo da turma? Sim. Boa notícia para nós, Evandro, que a gente repetiu a experiência, né? Agradeço a todos pela presença. Todos os premiados estão de parabéns também. E agora vamos convidar. Sim, vou convidar todos para a gente Posso dar uma palavrinha? Pode. Eu vim aqui por causa do ponto premiado da nossa colega Jane, que faz parte de uma roda de leitura junto com Regina, que está aqui presente, de Guimarães Rosa. E hoje é um dia muito especial para nós, não só pelo prêmio da Jane, mas também é a comemoração da data de nascimento de Guimarães Rosa. 116 anos. Então vamos todos para os... Deixa eu perguntar as plataformas, porque tem isso é muito bom. Tem espaço para ter parabéns. Você conseguiu realmente o tom afetivo e resgate da memória essencial. Fiquei muito emocionada. Parabéns. Agora a página da Proex também está fantástica, né? Com algumas entrevistas, né? Eu acho assim, mas eu também assim, sou muito ligada realmente na memória, eu fico para morrer. A gente só tem visão do cheio de a gente acabou de receber eu, como colega lá do departamento de